2025. Mia Goth está em Hollywood. Estrela de terror. Filmes em todo o mundo. No mesmo ano, a avó Maria Gladys estava desaparecida nas ruas do Rio de Janeiro. Sem dinheiro. Sem saber para onde ir. A filha postou nas redes: "Alguém viu minha mãe? Desaparecida desde as 5 da manhã. Socorro." Fãs internacionais perguntaram: "Where is Mia Goth's grandmother?" A resposta estava numa calçada do Rio. Mas antes de ser avó de estrela de Hollywood, ela foi a primeira namorada de Roberto Carlos, quando ele ainda perguntava se algum dia seria famoso. E ela disse que sim. Essa é a história que o Brasil nunca contou por inteiro. Você está no canal Vidas por Trás da Fama. Hoje, a história completa de Maria Gladys. O namoro com Roberto Carlos, a carreira que construiu sozinha e o que realmente aconteceu em 2025. Se ainda não é inscrito, clica e ativa o sino. E desce nos comentários. Deixa a tua homenagem para Maria Gladys. Uma mulher que sobreviveu a tudo e ainda está aqui. Agora vamos ao que importa. Se ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrição e ativa o sino. Aqui no canal Vidas por Trás da Fama é assim toda semana. História real, investigação de verdade, sem filtro e sem romantização. E antes de começar, se você conhecia a história de Maria Gladys, desce nos comentários e deixa a tua homenagem para ela. Uma mulher que sobreviveu a tudo e ainda está aqui. Agora vamos ao que importa. Janeiro de 2025, virada do ano. Praia de Copacabana lotada, fogos no céu, o Brasil comemorando. Maria Gladys estava no meio daquela multidão e depois simplesmente sumiu. A filha Maria Teresa acordou no dia 1º de janeiro sem saber onde a mãe estava. Tentou ligar, sem resposta. Tentou localizar, sem rastro. Desesperada, foi às redes sociais com um pedido que parou a internet. Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem às 5 da manhã. A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer. Socorro. A publicação correu o Brasil em horas. E então chegou algo que ninguém esperava. Reações em inglês. Fãs internacionais da atriz Mia Goth, neta de Maria Gladys, começaram a comentar em perfis relacionados. Where is Mia Goth's grandmother? A pergunta viralizou em plataformas fora do Brasil. Uma estrela de Hollywood tinha a avó desaparecida nas ruas do Rio de Janeiro na virada do ano. E o mundo queria saber como isso era possível. Maria Gladys foi encontrada horas depois num hotel no bairro do Flamengo. Estava bem. Apenas havia perdido a noção do caminho de volta ao apartamento onde estava hospedada. Mas o susto havia sido real. E não seria o último. Poucos meses depois, em abril de 2025, ela foi localizada novamente em situação preocupante, desta vez em Santa Rita de Jacutinga, interior de Minas Gerais, desorientada e sem acesso à própria aposentadoria. A filha mais uma vez mobilizou as redes, pedindo ajuda para custear a viagem de volta ao Rio. Uma conta bancária foi divulgada para doações. Fãs contribuíram, e então veio a acusação que transformou o drama numa guerra familiar. Maria Gladys declarou publicamente que o dinheiro da aposentadoria havia sido roubado por uma das filhas, que sabia de tudo, tinha acesso à conta, conhecia todos os tratos. A filha negou categoricamente, afirmando que a mãe gastava tudo em estadias em hotéis no Rio e em bebidas. A troca de acusações entre mãe e filha correu à imprensa durante semanas. Do outro lado do oceano, Mia Goth estava no auge, estrelando filmes de terror que viralizavam globalmente, sendo entrevistada pelos maiores veículos do mundo, construindo uma das carreiras mais impressionantes da sua geração em Hollywood. Dois extremos da mesma família, no mesmo ano, no mesmo planeta. A distância entre eles não cabia em nenhuma legenda. Maria Gladys Mello da Silva nasceu em 23 de novembro de 1939 no bairro de Caxambi, subúrbio do Rio de Janeiro. Antes mesmo de ela nascer, a família já carregava dor. A mãe havia perdido 2 bebês anteriores, ambos no parto. Maria Gladys chegou ao mundo como a filha que sobreviveu quando os outros não conseguiram. E como se essa pressão não bastasse, aos 3 anos ela contraiu poliomielite, a paralisia infantil que na época dizimava crianças pelo mundo inteiro e deixava sequelas permanentes em quem sobrevivia. A perna esquerda foi afetada. A família entrou em desespero. Mas Maria Gladys voltou a andar. Não foi rápido, não foi fácil. Foi o resultado de tratamento intensivo, cuidado familiar e uma teimosia que, como o tempo provaria, era parte permanente do seu caráter. Décadas depois, ela falaria sobre esse período com a serenidade de quem já processou a dor e a transformou em algo. Tive essa cruel doença, paralisia infantil na perna esquerda, mas voltei a andar.
7 palavras. Uma vida inteira dentro delas. A infância em Caxambi foi comum dentro das possibilidades de uma família simples do subúrbio carioca. Mas a adolescência trouxe um golpe que poucas jovens de 15 anos conseguiriam absorver. Maria Gladys engravidou. O pai da criança, cujo nome nunca foi tornado público, se recusou a assumir o filho e desapareceu. Sem cerimônia, sem explicação, sem olhar para trás. Gleison Gladys nasceu e foi criado pela mãe e pelos avós maternos. Maria Gladys, ainda uma adolescente, passou a ser responsável por uma vida além da própria. Sem apoio paterno, sem estrutura financeira, sem nenhum dos recursos que tornam essa tarefa menos árdua. Foi nesse contexto que a família se mudou para o Grajaú, bairro que, nos anos seguintes, se revelaria um cruzamento improvável de talento. Porque no Grajaú, da virada dos anos 50 para os 60, havia um grupo de jovens que ainda não sabia que mudaria a história da música e do entretenimento brasileiro. Erasmo Carlos estava lá, Tim Maia estava lá, Carlos Imperial estava lá, e Roberto Carlos também. A menina de Caxambi que havia sobrevivido à pólio, à gravidez precoce e ao abandono do pai do filho, estava prestes a cruzar o caminho de um jovem tímido e inseguro que perguntava para qualquer um que quisesse ouvir se tinha futuro na música. Ela respondeu que sim, e esse sim mudaria a vida dos dois, de formas completamente diferentes. O Grajaú dos anos 50 não parecia de fora um lugar onde a história estava sendo escrita. Era um bairro de classe média baixa do Rio de Janeiro. Casas simples, ruas tranquilas, jovens sem dinheiro, mas com energia em excesso, e a certeza vaga de que queriam algo maior do que o que tinham. Não havia estúdio de gravação. Não havia agente artístico. Não havia nenhuma estrutura formal que justificasse o que estava sendo gestado ali. Havia apenas um grupo de adolescentes com talento, ambição e tempo. Carlos Imperial era o centro gravitacional daquele círculo. Produtor precoce, articulador nato, já enxergava no rock que chegava dos Estados Unidos uma oportunidade que o Brasil ainda não havia capitalizado. Foi ele quem criou e organizou o Clube do Rock, programa exibido pela TV Tupi, que se tornaria o primeiro palco televisivo de muitos dos nomes que aquele grupo produziria. Erasmo Carlos estava lá, o compositor que décadas depois seria reconhecido como um dos maiores letristas da história da música brasileira. Tim Maia estava lá, o cantor de uma voz que ninguém no Brasil havia ouvido antes e que todos ouviriam depois. E Roberto Carlos estava lá, um rapaz de Cachoeiro de Itapemirim, que havia chegado ao Rio com uma guitarra e uma insegurança que ele não tentava esconder de ninguém. Maria Gladys entrou nesse círculo pela dança. Carlos Imperial, que ela já conhecia, convidou-a para ser uma das bailarinas oficiais do Clube do Rock. Ela aceitou. Era o primeiro dinheiro que a arte lhe daria. E foi exatamente ali, num palco de televisão onde ela dançava, enquanto jovens cantores se apresentavam, que os olhos de Roberto Carlos encontraram os dela pela primeira vez. Ele tinha aproximadamente 16 anos, ela entre 16 e 17. Ela própria admitia não lembrar a idade exata, ambos no início absoluto de tudo. O que tornava aquele grupo extraordinário era precisamente o fato de que nenhum deles sabia ainda o que seria. Roberto não era o rei, Erasmo não era o tremendão, Tim Maia não era nada além de um menino barulhento com uma voz enorme. Eram apenas jovens num bairro do Rio tentando descobrir quem eram. E foi nesse ambiente, sem fama, sem dinheiro, sem certeza de nada, que Maria Gladys e Roberto Carlos começaram a se aproximar. Não foi calculado, não foi estratégico. Foi o que acontece quando dois jovens inseguros encontram no outro algo que os faz sentir menos sozinhos num mundo que ainda não os reconheceu. O namoro entre Maria Gladys e Roberto Carlos começou da forma mais natural possível. Dois jovens que se viam toda semana no mesmo palco, que partilhavam o mesmo círculo, que tinham a mesma energia inquieta de quem quer chegar a algum lugar, mas ainda não sabe exatamente onde. Ela dançava, ele cantava, e entre uma apresentação e outra, o interesse foi crescendo até se tornar impossível de ignorar. O detalhe que nunca foi suficientemente explorado é o contexto em que esse namoro aconteceu. Maria Gladys não era uma adolescente sem história. Era uma jovem que já havia sobrevivido à pólio, criado um filho sem o pai presente e se mudado de bairro em busca de algo melhor. Quando conheceu Roberto, já carregava uma maturidade que a maioria das pessoas de 16 ou 17 anos não tem, porque a vida não havia lhe dado outra opção.
E Roberto Carlos, por sua vez, não era o homem seguro e consagrado que o Brasil conheceria décadas depois. Era um rapaz de voz afinada, mas inseguro quanto ao próprio futuro. Perguntava constantemente a Gladys se ela acreditava que ele teria sucesso na música. Se o talento que sentia dentro de si conseguiria se traduzir em carreira, em reconhecimento, em algo concreto. Ela respondia que sim, sempre. Eram jovens, livres. Não vivemos grandes dramas, ela diria décadas depois. Fomos muito felizes. Ele era carinhoso, companheiro, e com um sorriso que o tempo não apagou. Adorava beijar o Roberto na boca. Uma declaração simples, genuína, do tipo que só quem viveu algo real consegue dizer com aquela leveza específica. O namoro foi curto, meses, não anos, 2 carreiras em construção, 2 pessoas descobrindo quem eram, sem grandes dramas, nem grandes rupturas. Ao que tudo indica, foi Gladys quem tomou a iniciativa de terminar. Não por desamor, por movimento. Ela estava cada vez mais atraída pelo teatro, pelo cinema, por um universo artístico que ia além da dança e da televisão jovem. E então, alguns meses depois do término, aconteceu o episódio que ela ainda conta com uma mistura de humor e arrependimento genuíno. Ela passou em frente a uma loja de discos em Copacabana e viu a vitrine inteira tomada por um único rosto, Roberto Carlos. O rapaz inseguro que perguntava se seria famoso havia se tornado o artista mais vendido do Brasil. Discos em toda a vitrine, nome em todo lugar. O rosto que havia beijado num programa de televisão do Grajaú agora estava em cada loja, em cada rádio, em cada casa do país. Gladys foi para casa e a mãe estava esperando. A cena que Maria Gladys conta há décadas com uma mistura de gargalhada e resignação aconteceu num momento preciso, quando Roberto Carlos deixou de ser um jovem do Grajaú e se tornou um fenômeno nacional. Gladys havia terminado o namoro, havia seguido em frente. Estava mergulhada no teatro cada vez mais intelectualizada, como ela própria admitiria anos depois com uma autocrítica afiada. O rock que Roberto cantava havia começado a lhe parecer cafona demais para a artista séria que ela estava se tornando. As músicas jovens, as apresentações televisivas, a energia da jovem guarda, tudo aquilo parecia distante do universo do teatro clássico, das peças importantes, dos nomes consagrados com quem ela havia começado a trabalhar. Eu estava ficando toda intelectualizada, ela confessou numa entrevista. Achei aquilo meio... Ai, que horror, Roberto, cantando essas músicas. Coisa que eu achava cafona. Ai, Roberto, horroroso. E depois uma pausa, toda metida. A autocrítica tem a graça específica de quem já riu da própria ingenuidade e não precisa mais se defender dela. Então chegou o dia da loja de discos. Gladys passou por um estabelecimento em Copacabana e parou. A vitrine inteira, do chão ao teto, estava tomada por Roberto Carlos. Discos, fotos, o nome em todo lugar. Não havia outro rosto, outro nome, outro artista. Era Roberto em cada centímetro de vidro daquela janela. Ela foi para casa processando o que havia visto. A mãe estava na sala. E a bronca foi imediata, direta e sem nenhuma diplomacia materna. Como uma filha conseguia deixar escapar um rapaz que havia se tornado o artista mais famoso do Brasil? Que tipo de decisão era essa? A mãe que havia visto Gladys namorar aquele jovem inseguro do Grajaú, que perguntava se seria famoso, que não tinha nada além de voz e vontade, agora via a vitrine inteira de uma loja dedicada a ele e precisava entender o que havia acontecido com o julgamento da filha. Pirei, admitiu Gladys ao relembrar a cena. Entrei numa loja de discos e a vitrine toda era só Roberto Carlos. Décadas depois, ela ainda ri da ironia. Mas há algo por trás do riso que qualquer pessoa reconhece. Aquela sensação específica de ter visto o futuro a tempo e escolhido não acreditar nele. Não por burrice, por excesso de certeza sobre quem ela mesma queria ser. E o mais revelador de tudo é o que Gladys nunca disse sobre esse episódio. Não há amargura, não há ressentimento. Há a lucidez tranquila de uma mulher que sabe que fez escolhas e que as escolhas que fez a levaram para o lugar certo, apenas não para o lugar mais fácil. Décadas separam o namoro adolescente no Grajaú do momento em que Maria Gladys decidiu, numa entrevista televisionada, mandar um recado público para o homem que havia beijado numa produção da TV Tupi nos anos 50. A cena aconteceu em 2021, num programa chamado A Noite é Nossa, apresentado por Geraldo Luiz. Gladys recebeu a produção na sua propriedade em Santa Rita de Jacutinga
interior de Minas Gerais, onde havia se mudado em 2014 em busca de uma vida mais tranquila. Rememorou o namoro com Roberto, a bronca da mãe, os anos de juventude no Grajaú. E então, quase como quem não quer nada, olhou para a câmera e disse: "Ei, Roberto, não me esquece não. Beijo." E depois, com o humor seco de quem já sabe a resposta antes de fazer a pergunta: "Vamos sair? Quero ir na Urca, almoçar e beber." O recado foi despretensioso na forma, mas o contexto em que foi dito revelava algo que Gladys já havia admitido em outras ocasiões com menos leveza. Roberto Carlos não fala com ela, não a recebe. A distância entre os dois não é geográfica, é deliberada. "Ele não fala comigo", ela disse noutras entrevistas, sem rodeios. Não com mágoa declarada, com o tom de quem registra um facto e seguiu em frente. O silêncio de Roberto não é surpresa para quem conhece o cantor. Em décadas de carreira, ele raramente concedeu entrevistas sobre vida pessoal. Não fala de ex-namoradas, não fala de relacionamentos passados. O único amor que admitiu publicamente como definitivo foi Maria Rita Simões, com quem foi casado até a morte dela, em 1999, e cuja perda marcou de forma permanente tanto o homem quanto o artista. Para Roberto, Gladys foi um amor adolescente de uma época em que nem ele mesmo sabia quem seria. Antes da fama, antes dos discos, antes do título de rei. É o tipo de memória que alguém extremamente reservado guarda para si, sem nenhuma obrigação de partilhar. Para Gladys foi algo diferente, não necessariamente mais intenso, mas mais verbalizável. Ela fala sobre aquele período com carinho genuíno e sem drama. Mas o facto de continuar sendo perguntada sobre isso em cada entrevista que dá, e de continuar respondendo, sugere que aquele capítulo ocupa um lugar específico na construção da sua própria narrativa. O recado público de 2021 não foi um pedido de reconciliação. Foi o gesto de uma mulher de 81 anos que queria que o Brasil soubesse que ela e Roberto Carlos foram reais, que aquele namoro aconteceu, que foi bom, que ambos foram jovens e felizes num bairro do Rio antes de o mundo saber os seus nomes, e que, décadas depois, o silêncio de um não apaga essa memória do outro. Enquanto Roberto Carlos se tornava o cantor mais vendido do Brasil e Erasmo Carlos assinava os hits que definiriam uma geração, Maria Gladys seguia o caminho que havia escolhido e pagou o preço de uma escolha que nunca foi fácil, mas sempre foi sua. O teatro foi o primeiro destino. Em 1959, com 19 anos, estreou na peça O Mambembe, de Arthur Azevedo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao lado de nomes que já eram referência na dramaturgia brasileira: Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi. Para uma jovem do subúrbio carioca sem conexões familiares no mundo artístico, entrar naquele elenco era o equivalente a ser aceite numa escola que não admitia qualquer um. A partir daí, Gladys construiu uma trajetória que o público em geral desconhece, precisamente porque ela aconteceu nos espaços que a grande mídia raramente cobria. O cinema marginal foi o território onde ela se tornou musa. Nos anos 60 e 70, enquanto do Brasil debatia ditadura e resistência cultural, um grupo de cineastas radicais produzia filmes deliberadamente fora dos padrões comerciais. Obras viscerais, provocadoras, que desafiavam tanto a censura quanto as convenções narrativas. Júlio Bressani era o nome central desse movimento, e Maria Gladys tornou-se a sua atriz recorrente, a presença feminina que o cinema marginal brasileiro elegeu como símbolo. Ela é hoje considerada a mãe do cinema marginal brasileiro. Não é um título honorífico vago, é o reconhecimento de uma contribuição específica a um movimento cultural que marcou a história do cinema nacional, e que aconteceu exatamente porque ela havia deixado Roberto Carlos e seguido para o teatro e depois para aquelas produções que a maioria das pessoas considerava marginais, radicais, impossíveis de comercializar. A ironia é evidente. A escolha que a mãe nunca perdoou foi precisamente a que a tornou inesquecível para quem entende de cinema. A televisão chegou mais tarde. Em 1979, Gladys entrou para o elenco da Globo, 2 décadas depois de ter estreado no teatro ao lado de Fernanda Montenegro. O ritmo era diferente, o alcance era maior, e o público que a descobriu ali nunca suspeitou da profundidade do percurso que havia antecedido aquela presença no ecrã. Vale Tudo, em 1988, foi o pico televisivo. A empregada doméstica Lucimar da Silva, personagem secundária numa novela de primeiro elenco,
Tornou-se uma das presenças mais memoráveis daquela produção. O tipo de atuação que o público reconhece sem conseguir explicar exatamente por quê. Porque era verdadeira. Porque vinha de alguém que havia chegado até ali pelo caminho mais longo. Em algum momento dos anos 70, Maria Gladys foi para Londres. O Brasil da ditadura militar era sufocante para artistas com o perfil de Gladys, intelectual, irreverente, associada ao cinema marginal que a censura perseguia com uma consistência desconfortável. A Inglaterra era uma alternativa, e em Londres ela conheceu Lee Jeff, artista americano, fotógrafo, figura transitante nos círculos culturais da época. Do relacionamento com Lee nasceu Rachel, a filha que Gladys criaria entre o Brasil e a Inglaterra, numa vida que nunca obedeceu a fronteiras geográficas ou convenções sociais. Rachel cresceu, teve uma filha, e essa filha, nascida em Londres em 1994, chamou-se Mia Goth. A linha que conecta Caxambi a Hollywood passa por Copacabana, pelo Grajaú, por Londres, por escolhas que nenhum roteiro poderia ter escrito com mais precisão dramática. Mia Goth estreou no cinema em 2013, em Ninfomaníaca, do diretor Lars von Trier, uma estreia que já sinalizava que ela não estava interessada em percursos convencionais. Nos anos seguintes, construiu uma carreira deliberadamente fora do mainstream, até que em 2022 aconteceu algo que mudou tudo. X, A Marca da Morte e Pearl, ambos de Ty West, foram lançados no mesmo ano. Mia era a protagonista dos dois, personagens completamente opostas num universo de terror que o público e a crítica receberam com um entusiasmo raramente visto para o gênero. Pearl, em particular, transformou-a numa figura de culto internacional. A performance física, psicológica e emocional que entregou naquele filme colocou-a numa categoria diferente. A de atriz capaz de sustentar um filme inteiro nos seus ombros com uma intensidade que não se aprende em escola alguma. Em 2024, Max Castershine completou a trilogia. O nome Mia Goth era agora referência obrigatória em qualquer conversa séria sobre o estado do cinema de terror contemporâneo. E numa entrevista durante esse período de consagração, quando perguntada sobre as suas influências artísticas, Mia citou a avó, Maria Gladys, a atriz brasileira que havia sido musa do cinema marginal, que havia estreado ao lado de Fernanda Montenegro, que havia interpretado a Lucimar de Vale Tudo, e que Mia descreveu como uma das suas maiores inspirações. O Brasil, que nunca havia ligado muito para Maria Gladys, começou a prestar atenção. A neta havia feito o que décadas de carreira não conseguiram: colocar a avó no centro da conversa cultural. E enquanto isso acontecia, enquanto Mia Goth era entrevistada em Los Angeles e Londres sobre o legado artístico da família, Maria Gladys estava a viver sozinha no interior de Minas Gerais. A aposentadoria desaparecida, o telefone por vezes sem resposta. 2025 foi o ano em que a vida de Maria Gladys voltou às manchetes. Não pela carreira, não pela neta, não pelo namoro adolescente com Roberto Carlos. Pelas ruas do Rio de Janeiro. O primeiro episódio aconteceu na virada do ano. Gladys havia passado o Réveillon na praia de Copacabana, a mesma orla onde décadas antes havia construído parte da sua vida artística, e simplesmente não voltou. A filha Maria Teresa acordou no dia 1º de janeiro sem saber onde a mãe estava e postou o apelo desesperado que correu o Brasil em horas. Gladys foi encontrada horas depois num hotel no Flamengo. Estava bem, havia apenas perdido a orientação no caminho de volta. Mas o episódio revelou algo que a família tentava gerir em silêncio. Maria Gladys, aos 85 anos, vivia de forma cada vez mais independente, num apartamento no Rio, depois numa propriedade em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. E essa independência, que sempre havia sido marca do seu caráter, estava a tornar-se uma fonte de preocupação crescente. Em abril de 2025, o segundo episódio foi mais grave. Ela foi localizada na mesma cidade mineira onde havia vivido por quase uma década. Desorientada, sem acesso à aposentadoria, sem dinheiro para regressar ao Rio. A filha pediu ajuda nas redes sociais. Uma vaquinha foi organizada. Fãs contribuíram. E então Gladys falou. E o que disse transformou o drama numa guerra. Declarou publicamente que o dinheiro da aposentadoria havia sumido porque a filha controlava a conta bancária e havia desviado os fundos. Nomeou. Acusou. Sem rodeios.
A filha Maria Teresa negou com igual clareza. A mãe gastava tudo em estadias em hotéis no Rio e em bebidas. Que ninguém havia roubado nada. Que Gladys era uma mulher lúcida, mas com um estilo de vida que os rendimentos não suportavam. Porque ela própria havia admitido em entrevistas anteriores que dinheiro é para gastar, não para economizar. E que só se vive uma vez. A troca de acusações correu à imprensa durante semanas, sem resolução pública. Mas novembro de 2025 trouxe algo diferente. Gladys reapareceu, fotografada por uma fã num bar do bairro do Catete, almoçando tranquilamente, bebendo a cerveja, acompanhada da filha Rachel que havia chegado do exterior. Lúcida, presente, com o mesmo espírito livre que havia definido cada década da sua vida. E anunciou que voltaria ao cinema, num filme de terror chamado Privadas de Suas Vidas, onde interpretaria uma síndica. Aos 86 anos, depois de tudo. Acabei de fazer um filme, disse sorrindo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque para Maria Gladys sempre foi. Existe uma tentação fácil quando se conta da história de Maria Gladys, e o roteiro rival caiu nela de cabeça. A tentação de transformá-la em vítima, da pólio, do pai ausente do primeiro filho, do namoro que terminou antes da fama de Roberto Carlos, do ostracismo, das filhas em conflito, do dinheiro que sumiu, das ruas do Rio de Janeiro na virada do ano. Cada um desses elementos isolado serve de argumento para uma narrativa de abandono e tragédia. E essa narrativa vende porque o público responde à dor, ao contraste, à injustiça. Mas Maria Gladys nunca se comportou como vítima. E essa é a verdade mais importante desta história. Aos 3 anos, reaprendeu a andar quando os médicos não tinham certeza de que conseguiria. Aos 15, criou um filho sozinha quando o pai desapareceu. Deixou Roberto Carlos quando ele ainda não era ninguém. E quando ele se tornou o maior cantor do Brasil, ela riu da ironia sem amargura. Construiu uma carreira no cinema marginal que a colocou na história da cultura brasileira num momento em que esse tipo de escolha custava caro. Atravessou décadas de televisão, de teatro, de cinema, teve filhos com pais diferentes em países diferentes. Viveu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Londres. E aos 86 anos, num bar do Catete, bebeu a cerveja dela sozinha com a serenidade de quem não deve satisfação a ninguém. Minha mãe gosta de sentar em bar sozinha, gosta de beber a cerveja dela sozinha, de morar sozinha, disse a filha Maria Teresa. Não tem a menor vontade de morar com filho nenhum. Essa frase diz tudo sobre quem Maria Gladys é, e sempre foi. O Brasil insiste em lembrar dela como a ex de Roberto Carlos, como a avó de Mia Goth, como a atriz que apareceu desaparecida no Rio. Cada uma dessas etiquetas captura um fragmento real, mas nenhuma captura a pessoa inteira. A pessoa inteira é uma mulher que escolheu a arte quando a arte não pagava, que escolheu o teatro quando o namorado seguia para a fama, que escolheu Londres quando o Brasil sufocava, que escolheu Minas quando o Rio cansou, que escolheu o bar quando a família queria supervisioná-la. Uma mulher que passou a vida inteira a se fazer escolhas que ninguém à sua volta entendia, e que décadas depois se revelaram exatamente certas para quem ela precisava ser. Roberto Carlos tornou-se o rei da música brasileira. Mia Goth tornou-se estrela de Hollywood. E Maria Gladys tornou-se algo que nenhum dos dois é: completamente, irredutivelmente livre. Aos 86 anos, com a cerveja na mão num bar do Catete, ela ainda está aqui. E isso, contra tudo, é a maior vitória desta história. Maria Gladys não precisava de ninguém para contar a sua história. Ela já estava a contá-la. A cada escolha que fez quando ninguém entendia, a cada cidade onde recomeçou, a cada personagem que entregou com uma verdade que só vem de quem viveu muito antes de actuar. Sobreviveu a pólio, criou filhos sozinha, deixou o futuro rei da música brasileira, tornou-se musa do cinema marginal, viu a neta conquistar Hollywood, desapareceu num Réveillon e voltou a fazer cinema. Aos 86 anos, bebe a cerveja dela num bar do Catete e não deve satisfação a ninguém. Isso não é tragédia, é liberdade. Se este vídeo te tocou, mas eu acredito que tocou, desce nos comentários agora e deixa a tua homenagem para Maria Gladys. Não pela ex de Roberto Carlos, não pela avó de Mia Goth, por ela, pela mulher que escolheu ser livre quando o mundo inteiro preferia que ela fosse outra coisa. Deixa também o teu like. Inscreve-te no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino, porque toda semana tem uma história como essa esperando para ser contada. E o próximo vídeo já está a caminho.
Uma história que o Brasil conhece pela superfície, mas que por dentro esconde um nível de coragem, contradição e verdade que vai surpreender até quem acompanhou tudo desde o início. Até lá!